Pessoal, Louvina, querida, Karina, Júnia. É bom que chegou mais gente, todo mundo para te escutar, né, Polly? Então, mais uma vez, bem-vindos a todos. É uma oportunidade de a gente aprender sobre óleos essenciais, sobre como que a gente vai cuidar da nossa saúde, a saúde da família, das pessoas que a gente chama, com um produto que é um presente da terra, né? É uma dádiva a gente poder trabalhar com óleos essenciais e se empoderar desse conhecimento e dos óleos para cuidar da nossa saúde, né, Polly? Isso mesmo, essa maravilha que Deus nos deu, né? Então, a gente está aqui hoje para falar de o quão poderosos são os óleos essenciais, sobre a forma de uso, vou falar um pouquinho sobre as diluições e de alguns óleos que fazem parte da minha rotina. É impossível a gente falar de todos, mas eu vou falar de alguns que fazem parte da minha rotina e que são óleos presentes no kit básico da doTERRA, que é o kit Brasil Living ou kit para o lar, tá? Então, vamos lá. Gente, os óleos essenciais, eles são substâncias naturais, né, extraídos de diversas partes das plantas, que nos ajudam tanto no nosso bem-estar físico, quanto no nosso bem-estar emocional, tá? A gente tem duas formas de cuidar da saúde e do bem-estar. A abordagem moderna, que a gente chama, são os medicamentos, é a alopatia. E por que a gente fala que isso é a forma moderna? É exatamente porque tem muito pouco tempo, menos de 100 anos, a indústria farmacêutica do modo que a gente conhece. Então, só para vocês terem uma ideia, o primeiro antibiótico ele foi criado pouco antes da Segunda Guerra. Então, a gente está falando aí de um período inferior a 100 anos, tá? Na época da guerra, inclusive, o exército da Austrália, ele levava no kit de primeiros socorros o olhinho de melaleuca, que era para exatamente cuidar dos ferimentos, das infecções decorridas, né, da guerra, dos ferimentos de guerra. E o que é a diferença dessa abordagem dos medicamentos convencionais, da forma que hoje a gente acaba conhecendo muito e, infelizmente, sendo né, a principal forma de utilização e de cuidado da saúde da maioria das pessoas, não, né, de nós que consumimos óleos essenciais, mas a gente sabe que quantas pessoas ao nosso redor fazem uso de remédio para dormir, né? Eu falo, é para dormir, para acordar, para dormir e depois para ter energia, e para tantas outras questões que acabam aliviando o sintoma, mas que não vão na causa raiz. E os óleos essenciais e essa abordagem, essa nossa proposta, né? Nós que somos um exército difundindo os benefícios dos óleos essenciais, a nossa proposta é exatamente difundir que a gente tem uma forma de cuidar da saúde e do bem-estar que não age só no sintoma, mas que vai além do sintoma, agindo na causa raiz, que é assim que os óleos funcionam. Eu costumo dizer que com os óleos essenciais a gente atira no que vê e acerta no que não vê. E uma pergunta que eu faço: com toda a evolução, né, da indústria farmacêutica do modo que a gente conhece, a gente vê um mundo mais saudável? Eu vejo que não. Eu vejo que a gente vê, sim, um adoecimento generalizado. Por quê? Não adianta só a cura física, mas também é importante que a gente cuide das nossas emoções, porque tudo ou começa ou termina nelas, tá bom? E o que são os óleos essenciais? Todo mundo aqui já teve uma experiência de pegar uma folhinha de manjericão ou de hortelã, né? Na foto aqui a gente tem uma folhinha de hortelã, e macerar e naquele momento sentir o aroma do hortelã-pimenta. Exatamente, a gente sente o aroma porque esse aroma vem do óleo essencial que fica preso em bolsas na folha, que quando a gente macera uma folhinha, a gente estoura essas bolinhas, essas bolhas, e logo vem o óleo essencial. Só que imagina, gente, quanto é necessário da matéria-prima natural, ou no caso do hortelã-pimenta que a gente está falando aqui, da hortelã-pimenta, para poder encher um vidrinho como esse de 15 ml. E é exatamente isso que faz diferenciar o preço de um óleo essencial do outro, a dificuldade de extração e o rendimento de cada uma. Por que o custo-benefício, né, o preço
dos óleos essenciais cítricos, eles são mais em conta, são óleos mais acessíveis. Por quê? Eles são extraídos da casca dos frutos e a gente tem abundância. Uma árvore, quantos frutos e por quanto tempo ela acaba fornecendo frutos. Então, esse alto rendimento, esse alta, né, quantidade acaba fazendo que os óleos cítricos eles tenham um valor mais acessível. Óleos mais raros e de mais difícil extração, né, quando a gente pensa nos florais, uns florais pequenininhos como o da Sempre Viva, do Immortelle, imagina quanto que precisa de matéria-prima para encher um vidrinho, né, de óleo essencial. Então, o óleo essencial está exatamente ali, no caso da folha do hortelã-pimenta, nessas bolsinhas que a gente estoura quando a gente macera. A gente tem outros óleos que estão extraídos de resina, outros óleos, né, de diversas partes, de raiz das plantas, como o caso do vetiver, e a gente vai mas em todos eles, o objetivo, a função do óleo essencial numa planta é exatamente protegê-la de acordo com o ambiente que ela está. A gente costuma falar, por exemplo, do terroir dos vinhos. A mesma uva plantada em regiões diferentes dão vinhos com características diferentes. Assim também são os óleos essenciais. E a do terra tem uma característica que faz com que o óleo essencial dela seja único, né? E que seja uma empresa única, pelo fato dela só trabalhar com a matéria-prima de onde ela é originária. Então, a lavanda é da França e da Bulgária, a melaleuca é da Austrália, a copaíba é do Brasil, e eles são altamente concentrados, gente, puros e concentrados. Concentrados exatamente porque eles não têm nenhum tipo de aditivo, nenhum tipo de, de, de diluição no vidrinho que a gente compra, né? Então o óleo de hortelã-pimenta ele é um óleo que ele uma gota dele equivale a 28 xícaras de chá da folha de hortelã-pimenta, tá bom? E por que ele é tão bom para nós, para a nossa saúde? Exatamente porque ele é altamente compatível com a nossa matéria-prima, com a nossa pele, com o nosso organismo. E eles entram no interior das nossas células, onde a medicação alopática muitas vezes não vai, tá bom? E a gente, por quê? Né? Por que eu escolhi, eu, Duda, e os consultores que aqui estão, escolhemos trabalhar com doTERRA? Porque a doTERRA é a empresa mais confiável de óleos essenciais. Eles são os óleos mais testados e são os mais confiáveis. Eu, né, e Duda já tivemos a oportunidade de visitar os laboratórios da doTERRA e hoje eu revisitei de novo, acompanhando stories, né, da Renata Melissa, também da Roberta, da Beta, que está lá. Então, os líderes que estão lá e que estiveram hoje lá na fábrica da doTERRA, conhecendo pela primeira vez, e eu falo que é maravilhoso. Os óleos essenciais da doTERRA, eles não são os melhores só pela matéria-prima, mas também porque eles são os mais testados, são os mais confiáveis e são os que nos trazem melhor resultado terapêutico. Tá? São feitos mais de 60 testes e a gente tem a cromatografia real de todos os óleos para ser consultado num site específico, que é o site www.search2you. E no fundo do vidrinho tem um carimbo, que é exatamente com esse número que a gente consegue consultar a cromatografia real de cada óleo. Tá? Quais são os benefícios do uso dos óleos essenciais para a nossa saúde? Eles ajudam, né, nas questões de pele, eles ajudam no processo digestivo, ajuda a trazer, né, a contribuir para um sistema imunológico saudável, melhora a questão do sono e, com isso, ajuda a melhorar, a reduzir a produção do cortisol e a melhorar, né, nosso sentimento de estresse, alivia dores físicas no corpo, ele ajuda também com transtornos respiratórios sazonais e ajuda a lidar com as emoções e muitas outras coisas. Então, eu falo, gente, os óleos eles têm infinitas funções, nos trazem infinitos benefícios, e a gente tem, sim, óleo para, vou te falar, quase tudo, tá bom? E como que a gente usa os óleos essenciais? A gente usa os óleos essenciais de 3 formas. De forma aromática, é a forma mais difundida, até por isso que daí vem
o nome aromaterapia, né, que são os óleos essenciais, nos trazem esse benefício através da inalação e dos aromas específicos de cada um dos óleos. Não é pelo aroma em si que ele trata, mas é porque as moléculas aromáticas, aonde estão as moléculas químicas presentes nos óleos essenciais, eles têm características aromáticas, eles têm aromas específicos, dependendo de onde, né, ele veio. E esses aromas que carregam, né, e essas moléculas químicas que carregam esses aromas é que nos trazem os benefícios. Um óleo essencial, gente, as moléculas químicas levam 20 minutos, no máximo 30, para estar em todas as células do nosso corpo. Então, a gente precisa mudar esse pensamento que muitas vezes vem da alopatia, de que a gente fez um uso de um óleo essencial agora, eu preciso esperar 4 ou 8 horas para fazer o uso. Não é assim. A gente consegue, por exemplo, se a gente está com uma questão, uma rinite, um problema respiratório, a gente coloca uma gotinha na mão, por exemplo, do Brief, que é uma sinergia respiratória, inala, e daí 20 minutos, meia hora, se você achou que melhorou, mas não resolveu, você pode repetir a inalação ou a aplicação do óleo essencial, do mesmo ou de algum outro, que vai trazer um benefício associado. Tá? E por que os óleos essenciais eles atuam de maneira tão significativa nas nossas emoções? Porque quando a gente inala um óleo essencial e a gente sente aquele aroma, a gente leva exatamente para o nosso sistema límbico, que é onde fica armazenado as nossas emoções e é onde fica armazenado também a nossa memória olfativa, e a gente, através dessa questão, vai trazer um benefício emocional muito grande no nosso organismo, na nossa mente, né? Trazendo benefício tanto para a parte física quanto para a parte emocional. Tá? Quando a gente vai usar de maneira aromática? Para as questões emocionais, sempre é uma forma muito eficiente e será a forma mais rápida com que as moléculas dos óleos essenciais atingirão e entrarão de maneira sistêmica em todas as células do nosso corpo. Tá? Também para as questões respiratórias, porque a gente vai estar levando, né, as moléculas dos óleos essenciais para o nosso pulmão e para o nosso organismo, que através dos pulmões atingem a nossa corrente sanguínea, e também a gente usa de maneira aromática para trazer um ambiente aconchegante, para mudar a atmosfera daquele ambiente que a gente está, para ajudar no foco e na concentração, por exemplo, no momento de estudo. E para isso a gente tem aí formas diferentes de usar de maneira aromática. Gotinha na mão, como a gente fez aqui no início dessa reunião, mas também no difusor, que é uma forma maravilhosa, principalmente para quem ainda não está habituado com os aromas, é uma forma maravilhosa de trazer e de introduzir os óleos essenciais na rotina e do nosso dia a dia, para crianças ou para idosos, para as pessoas que sejam sensíveis à questão dos aromas, porque são aromas algumas vezes desconhecidos, né, novos e fortes, porque dada a concentração dos óleos essenciais. Uma gota, por exemplo, de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá da folha de hortelã-pimenta. Tá? Quais são as outras duas formas de uso que tem? A forma tópica, que eu vou falar ela, inclusive, antes da ingestão, é uma outra forma que é maravilhosa, é uma forma, inclusive, que a gente gosta muito de orientar para a introdução do uso dos óleos essenciais em criança, é uma forma ótima, porque se você coloca ali, eu falo para uma criança, sente aqui, inspira, né? Respira aqui nas minhas mãos, ela vai reclamar do cheiro, ela vai achar forte. Então, a forma tópica, a diluindo em óleo de coco sempre, gente, como regra, diluído em óleo de coco. Quando que a gente não precisa diluir em óleo de coco? Quando a área a ser tratada for menor que a ponta do seu dedo. Tá? Então, nessas situações, a gente pode até usar um óleo essencial sem diluir. Por exemplo, o orégano, que é um óleo dermocáustico, que nunca deve ser usado sem diluição. No caso, por exemplo, se a gente quiser queimar uma verruga, a gente pode proteger com óleo vegetal, com óleo de coco ao redor da verruga e vir com óleo
de orégano puro em cima da verruga. Se a gente vai tratar uma picada de inseto, mesmo numa criança, a gente pode pegar uma lavanda e passar ali no local. Se a criança machucou numa área pequenininha, você pode pegar um Onguard ou a melaleuca ali como um antisséptico local e usar, mas desde que a área a ser tratada seja menor que a ponta do dedo, tá? Nunca, se for uma área maior do que a ponta do dedo, sempre como regra, use a diluição por óleo, com óleo vegetal. E por segurança, se você está inseguro, na dúvida, dilua, sempre dilua. E qual é o local de aplicação do óleo tópico só nas crianças, né? Nessa introdução? Sola dos pés e ao longo da coluna. Num adulto, para a gente se auto-aplicar, né? Fazer uma auto-aplicação, quais são os lugares bons? Pontos de pulsação, atrás da orelha, nuca, têmporas e testa, timo, plexo solar. Então, esses são lugares que a gente aplica os óleos essenciais, tá bom? Perto do coração e pontos de pulsação. E o terceiro modo, que é o modo que é mais uma forma de uso dos óleos, não é não é a principal forma, mas é uma forma maravilhosa e é mais uma alternativa, é a ingestão. Quando a gente vai fazer ingestão? Gente, em várias situações. Eu falo, por exemplo, o meu filho de 15 anos, que tem uma rinite alérgica, às vezes oscila e quando muda a temperatura, nariz sente, fica espirrando, eu uso as cápsulas e coloco ali uma sinergia, né, do Flum, que são 5 óleos essenciais na cápsula vazia, e dou para ingestão. É mágico, é um negócio assim de, às vezes, dar uma cápsula à noite e no outro dia ele acordar bem, acordar já sem essa questão e esses sintomas dessa variação de clima que às vezes traz e acomete quem é alérgico, né? E quem tem essa parte respiratória mais sensível. Ou a copaíba sublingual, que eu uso diariamente, também é uma forma ótima, ou para casos, por exemplo, específicos, ou de uma ansiedade, né, generalizada ali, um transtorno de ansiedade momentâneo, você pode usar 1 ou 2 gotinhas da lavanda, por exemplo, sublingual. Eu não gosto muito do gosto da lavanda, porque eu acho ele horrível, gosto de perfume, parece que eu estou bebendo perfume, mas é uma alternativa e eu conheço pessoas que já usaram, que usam e que o resultado foi incrível. Então, por isso, né, que a gente acaba ensinando e orientando que essa também é uma forma de uso, tá bom? Ou por muito menos para a gente ter aí, ó, energia ao longo do dia e saborizar uma água com os óleos essenciais de peppermint, por exemplo, ou dos cítricos, é maravilhoso. É diurético, ajuda a gente a eliminar edemas, no caso, por exemplo, como o do limão, né? E retenção de líquido, é uma forma maravilhosa de uso, tá? E vamos lá. Quando a questão da diluição, que é o uso tópico, sempre há uma dúvida muito grande entre as pessoas. E o que a gente precisa? Tem essa tabelinha, todo mundo dá print, tem no meu Instagram, tem no Instagram da Duda, essa tabelinha aí fixa de como a gente como a gente deve fazer as diluições. E o que a gente precisa de informação básica, saber, de informação padrão, é que essa tampinha do vidrinho da Doterra, ela é uma tampa dosadora e ela é uma medida padrão. E 1 ml, 20 gotas de qualquer óleo essencial, quando você usa, né, um vidrinho da Doterra, equivalem a 1 ml. Então, 20 gotas são 1 ml. Com base nessa informação, a gente fica fácil calcular o percentual. Quando, por exemplo, a gente quer fazer um percentual de diluição para crianças, que é um percentual de 1%, a gente vai usar quanto é 1%, né, em 10 ml, sempre falando num frasco de 10 ml, porque fica mais fácil de fazer a conta. Quando a gente fala 1% de 10 ml, é 0,1 ml. Então, a gente está falando aí de 2 gotas. Quando a gente quer fazer uma diluição de 10%, 10% de um frasco de 10 ml são 1 ml. Então, 1 ml são 20 gotas. Então, sabendo que 1% num vidro de 10 ml são 2 gotas e de que 10% num vidro de 10 ml são 20 gotas, fica fácil. A gente consegue aí fazer as proporções. Se a gente quer
a gente multiplica 2 gotas vezes 5, 10 gotas. E a gente vai fazendo aí só regrinha de 3 e multiplicação simples, matemática simples. Então, tendo essa tabelinha em mãos, tudo facilita. E se você tem, eu tenho meu vidrinho vazio de 15 ml, podemos aproveitar? Podemos. Como que a gente vai fazer? Faz a conta para 10 ml e soma metade da conta que você achou. Então, se você quer 10% num vidrinho de 15 ml, a gente coloca o quê? 30 gotas. Se você tem um vidrinho de 5 ml vazio, ao invés de multiplicar, né, ou somar metade da conta que você achou para 10 ml, você vai dividir a metade. Então, quanto é 10% para 5 ml? A metade de 20 gotas serão 10 gotas. Então, isso, gente, é um jeito simples e fácil. Essa aula vai ficar gravada, assistam mais vezes, às vezes ficou rápido, mas eu tenho certeza que se vocês ouvirem e aprenderem desse jeito, é um jeito que eu acho mais simples de aprender sobre diluições. E vamos lá. Concorda, Duda, que esse é... Você acha que ficou simples? Ótimo, Poli, é Então muito tá bom. simples, facilita muito. Facilita, né? E sobre a questão da ingestão, tem uma informação que, principalmente para quem está começando nesse universo do Terra, que é a dúvida que sempre vem, uma pergunta que sempre vem. Olha, eu entrei no meu escritório virtual, fui fazer o pedido e estava lá escrito que para ingestão é o de 5 ml. Gente, nós, consultores do bem-estar, precisamos informar para todas as pessoas que a doTERRA garante que a mesma qualidade é feita do vidro de 15 ml e de 5 ml, e ambos podem ser ingeridos se aquele óleo for autorizado para ingestão. Então, o Lemon, por exemplo, ele pode ser ingerido como Zengest, como OnGuard, e por que tem o vidro de 5 ml como aroma natural? Porque foi assim que a doTERRA conseguiu atender à legislação brasileira. E no Brasil, nenhum produto pode ser comercializado na mesma embalagem para ser usado e administrado pelas 3 vias: tópico, aromático e por ingestão. Então, para atender a legislação brasileira, a doTERRA tem o mesmo produto em 2 embalagens diferentes. Uma que ela comercializa como aroma natural, podendo ser ingerido, e outro que é comercializado para uso tópico e por inalação, que é o de 15 ml. Então, essa é uma informação que é importante que todos tenham. Vale sempre a pena comprar na sua reposição o vidro de 15 ml, porque ele não custa 3 vezes o vidro de 5 ml. Então, se você faz um consumo recorrente de um óleo essencial por ingestão, é muito mais econômico comprar o de 15 ml e fique tranquilo que ele pode ser ingerido da mesma forma, tá bom? E por onde começar nesse universo? Eu falei que eu não ia falar, né? Não posso falar de todos os óleos, senão a gente fica aqui até amanhã, mas eu vou falar de alguns que fazem parte dessa farmacinha natural. Essa é a farmacinha básica da doTERRA, que são os mesmos produtos que vêm no kit essencial para o lar, e eu vou falar de alguns desses óleos, e eu escolhi 3 óleos, né, simples, que não são sinergias, que são óleos individuais que a gente fala. Um é o peppermint, que dá energia, disposição, ânimo, e é maravilhoso para dor de cabeça, para enxaqueca. Também é bom para questões intestinais, é bom para cansaço, é bom para melhorar o foco e a concentração, é bom para sinusite, e ele pode ser usado das 3 formas: aromática, tópica e por ingestão. Tá? Quem tem a pele sensível, mesmo para usar para dor de cabeça, que você vai passar ali, né, na ponta do dedo, nas têmporas, use sempre diluído, porque ele é um óleo que traz um ardidinho e que pode incomodar. Tá? Óleo de lavanda é por onde a aromaterapia começou, é um óleo maravilhoso para insônia, estresse, cansaço,
ansiedade, ótimo para ser usado no maxilar, no masseter, para poder melhorar e aliviar a tensão advinda do bruxismo. Então, antes de dormir, melhora a qualidade do sono e também alivia e reduz o bruxismo. É ótimo para queimadura, então quem tem lavanda em casa, a gente queimou na cozinha, tem que usar aí a lavanda. Bom para picada de inseto, eu sou alérgica, vivo experimentando esse benefício maravilhoso que a lavanda traz quando a gente é picado e tem aquela coceira insuportável. E ele é bom também para cólica. Então, por exemplo, uma dica, eu sei que, né, todo mundo gosta de dicas práticas, você associar para uma febre de criança, lavanda com peppermint juntos, diluído em óleo de coco e passar na nuca, ao longo da coluna e na sola dos pés, ajuda a ceder a febre, a melhorar a febre. A gente usar a lavanda junto com o peppermint também para cólica, é também uma forma de uso e é maravilhoso para a cólica. Então, a gente tem aí a associação de 2 óleos, né? Peppermint e lavanda, que vai ser ótimo para isso também. Tá? Quando a gente usa ainda o peppermint, a lavanda e o lemon, é maravilhoso para quem tem alergia e rinite, pode colocar até na cápsula 1 ou 2 gotinhas de cada um desses óleos e fazer ingestão, é uma forma também maravilhosa de uso. E a melaleuca, gente, que é a santa melaleuca. Eu costumo dizer que se eu tiver que levar um óleo só, escolher, graças a Deus nunca vivi essa situação, mas um óleo só para uma ilha deserta eu levaria melaleuca, porque melaleuca é bom para dor de garganta, que é uma situação assim de tirar com a mão. Quantas pessoas eu já sugeri que usasse o óleo de melaleuca para fazer gargarejo e a pessoa fala assim, gente, eu estou impressionada. Ou passa diluído em óleo de coco, né? Criança que ainda não faz gargarejo, pode passar diluído com óleo de coco assim no pescoço. E, gente, eu sei que muitos gostam de fazer as receitinhas, as sinergias e deixar pronto, e sim, essa é uma forma maravilhosa de uso, só que eu acho que a gente também tem que ter a praticidade de saber que a gente pode ali também, numa situação, pegar, colocar o óleo de coco na palma da mão, colocar 1 ou 2 gotinhas da melaleuca e passar ali no local com segurança, com tranquilidade, sem ficar, não fiz a minha sinergia. Não, a gente tem que ser prático e rápido. Eu faço sinergias, mas eu falo que o meu uso no dia a dia é muito mais assim, ó, pegando e fazendo na hora, dentro de cada situação, a não ser que seja né, um uso constante ou que você queira misturar mais de um óleo, aí sim fica mais fácil fazer essa diluição e deixar pronta. E a melaleuca, ela é boa para afta, para herpes, para acne, para infecção, ela é boa para piolho, para micose de unha, então ela é bom para um monte de coisa, candidíase, então ela é um óleo realmente que é assim, 1001 utilidades, tá? Eu estou vendo que tem um monte de mensagem no chat, eu não estou conseguindo ver. Duda, vai olhando que depois a gente responde tudo, né? Vamos lá. E a doTERRA tem, que é uma das qualidades e das coisas que eu acho maravilhosa da doTERRA, é que a doTERRA tem sinergias prontas, que facilitam a vida de quem não quer ser um estudioso dos óleos essenciais, mas quer usufruir desses benefícios. E eu escolhi 4 sinergias do kit, sinergia, blend, mix, gente, é tudo a mesma coisa. Eu escolhi 4 óleos do kit para falar. Um é um On Guard, que é um óleo maravilhoso para a questão da imunidade. É um óleo que eu adoro, uma receitinha de mel saborizado para dar para a criança. Você coloca aí o lemon ou outro cítrico, né? Ou o idorange ou a tangerina, o On Guard e a copaíba e faz um mel saborizado que é sensacional. Em 100 ml de mel, coloca 4 gotinhas do On Guard, 4 da copaíba e 6 de um cítrico, lemon ou white orange é o que eu mais gosto. E o cítrico, por que a gente coloca mais do cítrico? Porque ele alivia o sabor, que às vezes a criança vai achar ruim. Né? A copaíba tem gostinho de madeira, o On Guard tem gostinho de cravo e canela, então a gente alivia isso quando a gente faz assim. E é uma alternativa maravilhosa para a gente cuidar da saúde e da imunidade de maneira sistêmica. Tá? Eu gosto, né? Escolhi o Deep Blue, que foi o primeiro óleo, a minha primeira experiência, que não foi comigo individualmente, comigo pessoalmente, mas aplicando no meu pai. O Deep Blue para dor é uma sinergia perfeita, um aliado, gente, para quem tem fibromialgia, para quem tem dor crônica, é incrível.
é um óleo que traz, sim, muito alívio e que a gente pode potencializar o efeito dele associando com outro óleo, ou copaíba, ou melaleuca, ou lemongrass, que é o óleo para quem faz LRP até amanhã, dia 15, vai ganhar. Então, eles são óleos que eles podem ser usados junto com o Deep Blue e que ajudam muito nessa questão da dor. E também para tensão de nuca, pescoço, quem não fica tenso, né, no final de um dia, ou com as pernas pesadas, então faz aí, ainda associa a lavanda e passa antes de dormir com óleo de coco nas pernas. Gente, é uma sensação maravilhosa, tá? Eu escolhi o Brief, eu que fui alérgica, né? Já não respirei bem um dia, então sei o que é não respirar bem. Então, o Brief, ele traz aquele alívio para quem tem asma e bronquite, e a Duda está aqui que não me deixa mentir, é o primeiro óleo que ela teve experiência, ela também era, né, tinha bronquite, asma, então quer falar, Duda, desse óleo? Eu falo que realmente fez toda a diferença. Polly, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive uma crise muito forte lá. Quem tem alergia, quem usa bombinha, sabe como é que é. Nem sempre a gente tem esporádico, mas quando vem, só de você pensar que está sem a bombinha, parece que já falta ar. E é impressionante, está muito relacionado com o emocional, né? Mudanças de temperatura, às vezes mofo. Então, eu lembro que quando eu estava lá, o médico me deu, falou assim: não, ela tem que respirar o Balance para acalmar, e o Brief logo em seguida. E essa mesma combinação, depois de um ano que a gente voltou nos Estados Unidos, a gente salvou uma pessoa dentro do avião que estava com síndrome do pânico. E aí foi mais ou menos, ela passou o Balance no coração, passamos na nuca, ela inalou. Na hora que ela começou a acalmar, ela usou o Brief para abrir as vias aéreas. Gente, é tirar com a mão mesmo. Hoje em dia não é um óleo que eu uso mais todo dia, eu falo que a gente começa a usar os óleos, vocês vão usando esporádicos. Hoje eu uso o Brief porque eu gosto do aroma para dormir com lavanda, mas graças a Deus eu não preciso usar mais para a parte respiratória, porque quando você trata do imunológico, não tem como também fazer tratamento para a área respiratória sem cuidar da imunidade. Então, eu geralmente equilibro minha imunidade com os óleos Vanguard, Copaíba, Frankincense, e o Brief hoje em dia eu uso só para dormir. Então, é muito bom mesmo. Duda, e o Brief, ele é maravilhoso para ansiedade também do ponto de vista emocional, né? Sim. Porque quando a gente está ansioso, a gente não respira bem, a gente não oxigena bem as células do nosso corpo. Então, quando a gente inala o Brief, a gente oxigena melhor as células do nosso corpo e a ansiedade diminui. Então, eu super recomendo ele para ansiedade, tá? Perfeito. E tem o Balance, que também ele é ótimo para estresse, para equilíbrio das emoções, para um humor mais estável. Eu falo que a gente às vezes fica estressado em casa, né? Filho adolescente, nervoso. Eu falo que ele é o óleo que me ajuda a não gritar, a não perder o controle, é o Balance. Então, ele é um óleo que é muito equilibrador. E ele é um óleo, gente, que eu gosto dele, por exemplo, quando eu vou fazer maquiagem, ele também é ótimo para a pele, para homem pode ser usado como pós-barba. Eu gosto de usar ele antes na pele também. E quem tem cabelo comprido pode passar como leave-in também na ponta do cabelo e sentir aquele aroma, ele é ótimo também. Então, assim, é um óleo muito versátil também o Balance, eu gosto muito. E ótimo para pirraça de criança. Pirraça de criança também é uma outra forma, uma outra alternativa maravilhosa da gente usar o Balance, né, com as crianças. Então, é um óleo muito bom. E eu gostei de ver e ler aqui a dica de uma mãe que colocou aqui no chat, que usa o Deep Blue e o Brief juntos na filha quando ela está, né, para dormir. E eu nunca usei também o Deep Blue junto com o Brief. Vou experimentar. Você já usou dos dois? É uma mistura inusitada, né? Eu falo que assim, eu acho que a do Terra ela elabora com tanto carinho com os pesquisadores, aromaterapeutas, cientistas, os blends, que eu já até questionei isso com o Dr. Hill. No máximo, eu coloco 1 ou 2 óleos junto com uma sinergia, porque como já tem muitos óleos na composição, né? Vamos pegar aí o Vanguard, tem cravo, canela, alecrim, laranja, falei cravo, canela, laranja, qual que eu esqueci? Eucalipto, né? Então, quer dizer, já tem vários óleos essenciais.
Se eu vou e misturo, por exemplo, com Balance ou com Brief, eu não gosto de usar os dois juntos, porque aí vão ser mais, quase que 16, 20 óleos, né? Eu prefiro também usar uma sinergia com óleos individuais. E, às vezes, eu quero potencializar, por exemplo, a laranja do On Guard. Ok. Ou eu quero, então, de repente, colocar o frankincense, porque a gente sabe que o frankincense e a copaiba, eles potencializam os outros óleos. Então, não tem problema. Agora, quando você pega blend com blend e mistura, corre o risco de em vez de potencializar, às vezes até inibir aquela ação. Então, uma dica que eu dou é assim, quer usar os dois blends? Por exemplo, você passa o brief no peito e põe um guarde no difusor. Ou usa horários diferentes ao longo do dia, porque aí você vai ter muito mais benefício e individual daquele óleo, né? É isso mesmo. Eu também prefiro assim. Você falou uma coisa do brief, você usar hoje no difusor, mas não é mais uma necessidade. Óleo essencial, gente, quanto mais a gente usa, menos a gente precisa. Concorda, Duda? Muita verdade, Polly, é verdade. Porque o corpo da gente, é um sistema inteligente que é compatível com as plantas e ele vai buscar o quê? A homeostase, que é o equilíbrio. Então, de uma forma muito inteligente, como são várias moléculas, o corpo vai absorver o que ele precisa e ele vai eliminar o que ele não precisa. Então, chega uma certa fase da vida com a utilização, e às vezes num período a gente precisa de frequência. Eu falo que também óleo essencial, adoro uma frase que a Polly fala: óleo essencial na gaveta, ele não funciona, né? Se a gente Tem não que deixar a usar. caixinha só de enfeite ali, não vai funcionar. Então, muitas vezes, alguns momentos da vida, a gente vai precisar de usar com uma frequência. Você está, às vezes, num período de tratamento, ou está passando por uma situação emocional que demanda mais, você vai usar com uma frequência, às vezes 2, 3 vezes ao dia. Ou então, acho que foi outro dia você contou, né? Acho que o Yuri estava com uma questão intestinal, que você usou ali 5 vezes ao dia, porque ele estava com uma infecção intestinal. Então, a gente precisa aumentar a frequência, e não foi nem a quantidade. A dosagem de diluição você manteve, mas você aumentou o quê? A frequência. Só que não é um óleo que ele usa todo dia, mas durante aquela fase, 2, 3 dias ali, a gente precisou usar com uma frequência maior, né? E que por isso que a gente tem que ter a farmacinha em mãos, né? A nossa farmacinha natural. E substituindo mesmo aos poucos a alopatia por soluções naturais no uso do dia a dia. Então, essa questão mesmo do dia que a Duda está falando, que meu filho teve essa questão intestinal, ele passou mal e aí eu estava na academia. Quando eu subi, meu marido falou: o Yuri não está bem. Eu fui, fiz a cápsula e dei para ele. Aí o Dimitri falou: eu já passei o óleo essencial no abdômen. Eu falo assim: a gente vê que entra mesmo na família. O Dimitri não pensou no medicamento, ele não pensou no Vonal, ele pensou no Zengest. Então, a gente, e nós, mães, mulheres, a gente acaba sendo muito responsável por essa orientação na nossa família de qual que vai ser a condução da família nas intercorrências, né? Que toda casa tem, que todo mundo tem, e que acontece mesmo, faz parte, né? E a gente vai influenciando mesmo, né? E depois os homens, gente, eles criam uma disciplina até maior do que a nossa, né? Nossa, o Porque Dimitri é super disciplinado com o uso dos olhos, super disciplinado, é impressionante. Eles muito fazem bom. menos coisa, conseguem ter mais disciplina, né, Duda? E aí, vamos lá. E quais são as vantagens de ser membro, né, gente? A gente aqui, quando a gente sempre fala, e às vezes tem cliente que fica incomodado, mas eu queria um óleo, então a pessoa me ofereceu um kit. Gente, a opção é de cada um. Só que quando você compra um óleo, você não tem o desconto de 25%, você não tem a possibilidade de aumentar a sua coleção de óleos essenciais e aumentar a sua farmácia natural, aderindo ao programa de fidelidade, que a gente chama de LRP, e acumulando pontos para trocar por produto grátis. Você não tem acesso às promoções, você não tem um acompanhamento e um suporte de um consultor, não pode participar, né? Não tem os grupos de apoio no WhatsApp para você aprender sobre esse universo. Então, essas são todas vantagens que você tem quando você compra um dos kits, uma das farmacinhas, e se torna membro do Termo. E quando você soma o preço dos óleos individuais, eu falo para vocês, 5 óleos desse kit já dão
mais do que o valor do kit. Então, eu super recomendo e acho que esse é o melhor caminho de você começar nesse universo dos óleos essenciais, tá? E a farmacinha, qual que é? O valor de membro, né, quando você se torna membro, é R$ 690, que é um valor a doTERRA parcela em 3 vezes, e aqui tem óleos que resolvem 85% das intercorrências de uma família. Aí as pessoas falam, mas eu não posso escolher. Gente, a doTERRA, ela é inteligente. Ela não vai colocar num kit óleos que sejam de pouca utilidade. Ela coloca óleos que você vai poder usar, já começar a usar no primeiro dia. Em toda casa pode acontecer um problema de dor, torcicolo, uma dor de cabeça, uma falta de energia, uma ansiedade, dor de garganta, coisas que são coisas simples que acontecem em toda casa, em toda família. Uma azia. Então, aqui é uma farmacinha natural. E eu falo, gente, esses são óleos, eu uso muitos óleos. Claro que eu uso outros óleos hoje que fazem parte da minha rotina, que não são do kit. Só que os óleos do kit sempre são os que acabam primeiro, sempre são os que a gente mais usa, e é por isso que quando estão acabando quase todos, o que eu faço? Eu acabo comprando um outro kit para o lar ou um kit Brasil Living, porque é econômico. É uma forma, então, por exemplo, eu ando hoje com uma caixinha dessa na minha bolsa. Tá? Minha bolsa é grande para caber essa caixinha, porque eu acho que a pessoa gosta de ver, e ela gosta de ver como ela, né, pode eventualmente receber, se escolher esse kit, e quando ele está acabando, eu compro outro, porque uso para apresentação e vou usando, então eu acho esse um kit maravilhoso e é uma forma ótima. Agora, qual que é o melhor kit-benefício da doTERRA? O kit essencial para o lar. Esse mês ainda, especialmente, na compra desse kit, que são 200 PV, PV é a moeda virtual da doTERRA, a gente ganha o Salubelle. Gente, o Salubelle é uma sinergia maravilhosa para o rosto, para a ruga, para antioxidante, para prevenir o envelhecimento. Então, e é um óleo que custa faixa de R$ 400. Então, ele é um óleo maravilhoso e na compra desse kit você ganha ele, tanto para novos membros, quanto para qualquer membro que fizer a compra de 200 PV, tá? Ele vem os mesmos produtos aqui dessa farmacinha natural, com a diferença que eles são de 15 ml, não de 5, e no caso do Deep Blue, ao invés de vir o Deep Blue, que só existe na versão de 5 ml, eles mandam o creme Deep Blue, que rende muito e que é maravilhoso, que é uma versão ótima do Deep Blue, do produto Deep Blue, que é para dor. Homens adoram, que é muito prático de usar, porque nesse caso não precisa nem diluir em óleo de coco. E a grande vantagem também desse kit é que o difusor sai de graça. Pense que R$ 690 em vidros de 5 ml, multiplica por 3, porque aqui a gente está falando de 15 ml, dariam R$ 2.000. E esse kit não custa R$ 2.000, ele custa só R$ 1.495. E o difusor você ainda ganha de presente. Tá bom? Tem um outro kit também, que é o kit Aroma Touch, que a doTERRA já anunciou, né, que ele vai sair de linha, mas enquanto ele tem, a gente tem ele, a gente divulga ele também. Ele vem com difusor, só que por que ele é uma relação, um custo-benefício inferior, inclusive, do que o Brasil Living? Porque existem aqui alguns óleos, como o Olíbano, por exemplo, que custa R$ 189, ou o Brief, que custa 150 e poucos, quando a gente soma nesse kit aqui, o Brief e o Frankincense, ele vai sair mais caro do que se você comprar esse kit aqui, o difusor separado e o óleo de coco. Então, eu costumo dizer que o melhor custo-benefício é o essencial para o lar, o segundo melhor é o Brasil Living e o Aroma Touch é uma versão que é um pouco menos custo-benefício, vamos dizer assim, tá bom?
Tem também os Soluções Naturais, gente, que é maravilhoso, que esse vem com 21 óleos essenciais, vem com o Past Tense, que é um roll-on já diluído para usar na pele. Todos esses vidrinhos roll-ons, eles já são diluídos, tá? Vem o shampoo e condicionador, vem o creme de base neutra, que também serve para fazer as misturinhas para usar no corpo, vem o óleo de coco, vem o polivitamínico, vem o creme dental, né? Sem flúor, e vem a caixinha para guardar 25 óleos essenciais. Então, esse é um kit também que ele é maravilhoso, é também uma opção, e com ele, se você compra no mês e já adere ao programa de fidelidade no mês seguinte, você ganha 100 pontos para trocar por produto grátis já no segundo mês. E você começa já acumulando 15% da pontuação, não os 10% né, nos 3 primeiros meses que você aderiu ao programa de fidelidade. Então, esse também é um benefício desse kit Soluções Naturais, tá? Existe, né, um kit colecionador, mas eu sempre falo que o kit colecionador você pode ter e adquirir todos os óleos que vem nele, aderindo ao programa de fidelidade e já acumulando pontos já a partir do primeiro mês. Então, eu sempre acho que você pode ter todos que vêm nesse kit, só que você pode fazer isso comprando mês a mês, e não, né, precisando investir um valor tão significativo, 6 mil, né, ou 12 mil reais, em 3 meses. Então, eu super recomendo a adesão ao programa LRP, que é esse aqui, gente. A gente ganha produto quando a gente compra 125 PV dentro do programa até o dia 15, e esse mês é o Lemongrass, e você, esse mês, além de ganhar o Lemongrass, você, se compra 200, ganha o Salubelle, se compra 250, até amanhã, ganha Lemongrass, Salubelle, gerânio, e se compra 300, ainda vai ganhar o kit Yoga, que é um kit maravilhoso, cujos óleos não são vendidos separadamente, tá bom? É isso, então, que tinha aqui hoje para falar, e eu gostaria de abrir para dúvidas, questionamentos. Vou interromper aqui a gravação e vou ler aí o chat com o que vocês escreveram. E quem quiser abrir também aí, gente, pode abrir. Vi aí muitas pessoas compartilhando experiências e com os óleos essenciais, a forma que usa.